1718. 5. Voltamos com o Jornal da Manhã, Cuiabá. 7h31. Muito bem, estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. E hoje, agora estamos recebendo aqui a Jamile Coutinho, que é neonatologista. Bom dia, Jamile, tudo bem, querida? Bom dia, tudo bem? Vamos lá, a gente está falando aqui nos bastidores, antes de entrar aqui no ar, que esse final de ano teve tudo, um atropelo em tudo, né? A campanha eleitoral, que foi mais tarde, também Copa, que veio para o final de ano. E aí, até as datas tradicionais de proteção à saúde, né, tiveram um problema, o Outubro Rosa, Novembro Azul, e nós temos também o Novembro Roxo, que aí que não apareceu mesmo, pelo menos assim, em toda a mídia, como geralmente aparece. Hoje você pega, por exemplo, a Copa o dia inteiro, né? Sim. Fora os vermelhos e verde e amarelos, você acabou transformando aí. As datas se misturaram bastante, mas vamos falar aqui sobre isso. Queria que você falasse sobre o Novembro Roxo, o que significa, qual os cuidados e atenção para o que estamos chamando. Então, Novembro Roxo diz respeito a um mês de sensibilização à prematuridade, porque, de acordo com o Ministério da Saúde, né, e dados internacionais também, a prematuridade é uma questão de saúde pública. Então, o Novembro Roxo, ele vem com esse objetivo de sensibilizar tanto para os cuidados durante o pré-natal, como para uma assistência adequada a esse recém-nascido, que caso nasça prematuro, tenha uma assistência adequada, porque isso vai influenciar na sua recuperação e durante toda a vida. E qual que é a importância, né, da prematuridade? Pode trazer complicações tanto no período neonatal, que são os primeiros 30 dias de vida, mas também pode trazer doenças crônicas que vão repercutir durante toda a vida da criança, como pressão alta, diabetes, alterações de crescimento e desenvolvimento neurológico e cognitivo. Então, daí essa importância. Dá para se evitar? Isso tem casos evidentes cada biotipo tem lá suas características, né? E nem sempre é possível. Mas quando é que é evitável isso? O pré-natal é muito importante nesse sentido, porque a gente sabe que as principais causas de parto prematuro são pressão alta materna, diabetes gestacional, infecções. Então, essas 3 afecções que a gestante pode apresentar durante o período neonatal, gestacional, elas podem ser tratadas e acompanhadas de uma forma eficaz, no sentido de garantir uma gestação mais tranquila possível. Então, assim, de forma geral, não é possível evitar um parto prematuro, mas é possível garantir uma assistência adequada à gestante e, caso com toda a assistência adequada durante o período gestacional, ainda assim não consiga evitar que ela evolua para o trabalho de parto prematuro, que ela seja assistida num lugar de referência, que tem suporte de UTI neonatal, que tem uma equipe avançada que vai conseguir garantir uma assistência para esse recém-nascido nas primeiras horas de vida. E a diferença para o recém-nascido em ter esse acompanhamento, no que ele pode desenvolver por conta de ter nascido prematuro. O que pode se fazer nesse caso? O acompanhamento é fundamental para ele também ou não? Para ele também. Tanto nos primeiros dias de vida, né, no período dos primeiros 30 dias, então muitas vezes vai precisar de UTI neonatal, de suporte avançado respiratório, suporte nutricional adequado, acesso central para a infusão de medicações, antibióticos, suporte cardiovascular. Então faz toda a diferença para um recém-nascido prematuro, por exemplo, nascer no interior ou nascer aqui na nossa capital. Então, muitas vezes, se essa gestante é acompanhada no interior, a gente sabe que é uma gestante de risco, que vai precisar de cuidado, então ela pode ser transferida para cá, para que assim que esse neném nasça, ele já vá estar em um serviço avançado. Então, esses primeiros cuidados dos primeiros 30 dias de vida.
vai fazer diferença. E também o acompanhamento dessa criança quando ela receber alta hospitalar, principalmente nos primeiros 2 anos de vida, em que ela tem que ser acompanhada por um profissional especialista que está habituado a avaliar essa criança com um olhar diferente e pensando nas complicações, que podem ser atraso do desenvolvimento, atraso do crescimento, problemas nutricionais, metabólicos, obesidade, pressão alta. Vinícius. Muito bem. Tudo bem, Jamile? Tudo bem. Um prazer muito grande te receber aqui, minha amiga. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso convívio, tá? Bom, eu estava até conferindo aqui o seguinte, eu tinha ouvido, né, falar, e aí estava só confirmando, que houve uma mudança da OMS em relação ao que é prematuridade, né? Eles mudaram o conceito, né, de prematuridade. Eu estava conferindo aqui que agora crianças nascidas com menos de 37 semanas, né, porque a gravidez se mede em semanas, não em meses, né, importante lembrar isso, né, menos de 37, menos de 2,5 kg são consideradas prematuras, né. O que mudou realmente na prática com essa orientação nova da Organização Mundial da Saúde, Jamile? Que a gente não classifica nesse grupão, menores de 36 semanas. Então, a gente tem uma estratificação. Desde 28 semanas até 36 semanas, a gente vai estratificar se essa criança é um prematuro extremo, é um prematuro moderado, ou se ela é um prematuro tardio. Qual que é a diferença? Basicamente, vai de acordo com a idade gestacional. E a gente sabe que quanto menor o prematuro, tanto de idade gestacional como de peso-nascimento, maior o risco que essa criança tem de intercorrências, tanto no período neonatal como futuramente quando receber alta para casa. Você falou uma palavra que o pessoal da área de saúde gosta muito, intercorrência, né? Qualquer acontecimento assim que eles falam é uma intercorrência, né? E você levantou um outro ponto aí, você falou é mais seguro nascer aqui na capital do que no interior, né? Isso por conta das vagas de UTI neonatal, né? Com certeza, né? Que Exatamente. Essas crianças ficam numa UTI neonatal. Como é que estão os equipamentos aqui em Cuiabá, Várzea Grande e no interior? Realmente tem muito déficit de vagas de UTI neonatal? Como é que está isso? A gente recebe bastante criança do interior aqui, principalmente quando precisa de um especialista como cardiologista infantil, neurologista infantil. Então acaba precisando realmente vir para a UTI aqui de Cuiabá. A gente sabe que no interior tem algumas cidades como Cáceres que tem UTI neonatal, mas com vagas limitadas. Então, mesmo que nasça lá, que tenha um suporte de UTI, muitas vezes acaba precisando vir para cá, para nossa capital. Falando especificamente daqui, na rede SUS tem algumas UTIs aqui, tem no Hospital Geral, tem no Júlio Miller, Santa Casa, em Várzea Grande também no pronto-socorro tem UTI neonatal. Então, assim, são vagas que são destinadas para as crianças que nascem no serviço e para as crianças que vêm de outras cidades, né? Então, assim, a capital tem serviços mais estruturados, que conta com aparelho respiratório, suporte de especialistas que vão precisar acompanhar essa criança. Então, aqui a gente está conseguindo dar uma assistência bem adequada e também garantir o segmento dessa criança, que é muito importante também. Queria que você falasse um pouco da diferença entre os prematuros, né? Que tem o que é o prematuro que normalmente poucos dias ele já está no convívio da família, etc e tal, já volta para casa e tem uma vida aparentemente normal. Vai se descobrir se sobrou alguma sequela depois quando for lá criança, adulto, alguma coisa parecida, principalmente criança. Mas tem uns casos em que isso evolui e a gente vê às vezes notícias de uma criança que ficou às vezes 1 ano no hospital porque não podia sair de lá por conta de risco de vida mesmo. Essas diferenças, o que é mais comum? Qual que é o perfil do prematuro mais frequente? Mais frequente é sequela pulmonar, principalmente se essa criança precisou de ventilação, de um suporte avançado respiratório durante o pré-natal. Então essa criança às vezes pode ir para casa necessitando de oxigênio domiciliar, então pode desenvolver doença pulmonar crônica. Sequela neurológica também, como assim?
paralisia cerebral, atraso no desenvolvimento. Então, necessitando de estimulação precoce, de suporte com fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, para garantir que ela atinja o seu potencial cognitivo o mais próximo possível de uma criança que não nasceu prematura. Então, assim, além dessas alterações pulmonar e cognitiva, também pode acontecer um atraso do crescimento. Então, muitas vezes, esses prematuros, eles vão precisar acompanhar com o endocrinologista. E, assim, um conceito que a gente usa muito nessas crianças é que a gente sempre vai corrigir a idade dela. Ou seja, se ela nasceu um mês antes do que era previsto, então sempre eu vou considerar que ela é um mês a menos do que uma criança que nasceu na mesma data que ela. Então, tanto a parte da avaliação do desenvolvimento neurológico como de crescimento, a gente sempre vai descontar a idade que ela nasceu. Um mês pode não fazer muita diferença quando a pessoa está na minha idade, mas é evidente que para um bebê faz muito, né? Exatamente. Ou seja, ele nasce com idade negativa, né? Ele nasce com -1, né? Isso. Aí você vai corrigindo. A gente até sempre conversa com os pais assim, vamos considerar que ele nem nasceu ainda, seria para nascer no dia tal. Porque a família sofre muito, né, com o nascimento de um bebê prematuro. Você espera a criança durante 9 meses, 8 meses, você quer levar para casa. E quando nasce prematuro, a gente não tem como dar uma previsão de quando vai receber alta. E como é que fica, como é que é o psicológico? É evidente que mexe com os pais, né? E cada um reage de uma maneira. Eu acredito que a diferença também entre eles é o tempo que o bebê fica, né? Sob cuidados médicos e aquele que vem para casa, né? Receber, né? Uhum. E é diferente, né? Seu filho, mas não está contigo, né? E a gente sabe da importância desse relacionamento mãe e filho, principalmente mãe e filho, bebê, né, no caso, de corpo, de amamentar, de pegar nos braços, de dar aquela balançadinha para chorar ou para não. Todo o ritual que tem. Como é que os pais recebem essas notícias assim de prematuridade e nos casos maiores? Maiores que eu falo assim é que tem que ficar mais tempo em cuidados médicos. É assim, primeiro vem um choque, né? Porque a gente tem um conceito na medicina de pediatria que é o bebê desejado, o bebê esperado e o bebê real. Então, os prematuros, eles nascem nesse momento de idade estacional do bebê esperado. Então, a mãe está imaginando um bebê gordinho, bonitinho, saudável, que vai vestir uma roupinha e tudo. Então, ele não nasce com essas características. Ele nasce pequenininho. Às vezes, o olho ainda nem abriu. Nenhum é bonito. Às vezes, o olho ainda não abre. A pele é muito fina, gelatinosa, dá para ver as veias. Então, a família tem um choque no primeiro momento. Tem medo de pegar. Não entende o que está acontecendo. E aí você vê aquele bebê tão pequeno, todo invadido, assim, né? No sentido de que tem acesso venoso, tem sonda para alimentar, tem um suporte respiratório, então eles ficam assustados com isso. E aí depois começa a vir aquela ansiedade de tipo assim, quando que meu filho vai receber alta? E essa é uma resposta que a gente nunca pode dar. Porque dentro da UTI neonatal, eu sempre falo para os pais que assim, é um dia de cada vez. Hoje ele pode estar bem, amanhã ele pode piorar e depois piorar de novo e depois melhorar de novo. Então, realmente é um dia de cada vez. E aí a gente empaca um pouco nessa realidade de conseguir fazer a família vincular com essa criança. Como que vai se vincular com um bebê que está dentro de incubadora? É como se fosse uma caixinha ali, uma barreira que separa a mãe e o pai da criança. Então, o leite seca, a família às vezes acaba não frequentando o bebê diariamente, né, fazendo a visita diariamente, então fica essa dificuldade. Se distancia às vezes? Se distancia, com certeza. Então o nosso embate tanto é garantir que essa criança tenha uma evolução boa, como garantir a presença da família, porque a gente sabe que faz toda a diferença.
Quando eu falei não são bonitos, eu estou falando de todos os bebês, inclusive todos os bebês. Né? A mãe e o pai acham assim, é até parecido com alguém. Né? Os antigos falam assim, bebê é tudo joelho, tudo igual. Você olha para um joelho, são todos iguais, não tem um joelho diferente do outro. E não tem bonito, né? São todos iguais. É nesse sentido que eu estava falando. Evidente que é difícil de falar sobre isso, dizer que o sentimento que se tem sobre um filho, evidente que desde que o casal está grávido, né, eu falo assim, o casal está grávido, você tem toda uma preparação, mas o sentimento ainda é mais expectativa do que realidade. E aí você vai ter que ter vínculo, o vínculo que vai fazer isso progredir, virar o tamanho de amor de mãe e de amor de pai que a gente sabe que existe. No início não é desse tamanho, não é a mesma coisa que você ter uma criança com 10 anos que você cuidou de todas as maneiras e um bebê que você acabou de conhecer que não tem uma feição sequer definida. E aí quando vem dessa maneira com que você descreveu, que não parece, às vezes não parece com um bebê de verdade, né? Aquele que você estava esperando, aquele que parece joelho pelo menos, realmente o impacto deve ser grande no emocional dessas pessoas. E aí tem toda uma culpa também, né? Tem toda uma culpa, porque o natural é que você ame o seu filho. E essas pessoas que hoje não estava querendo ir ou vai por obrigação, eu acho que é todo eu acho que ali faz falta um tratamento assim, um apoio mais diário para uma família assim. Será que tem? Tem, com certeza. As UTIs bem estruturadas têm apoio psicológico para a família, tem Eu estava falando do SUS, claro. O repouso, né, para a família que mora longe, então para ficar internada ali no hospital junto com a criança, para a mãe conseguir fazer a ordenha do leite materno, que é muito importante para esses bebês. E assim, você falou de culpa, e realmente a culpa existe também, da mãe ficar procurando uma razão pela qual o bebê nasceu prematuro. E às vezes essa razão ela não vai existir ou não vai ser possível que tivesse sido feito algo para que não acontecesse o parto prematuro. Então isso é mais um desafio que a gente tem nessa construção do vínculo com a família. Isso é tão importante que todos os anos o Ministério da Saúde ele traz um enfoque diferente dentro desse tema tão complexo que é a prematuridade. E aí nesse ano o Ministério da Saúde vem enfatizando o contato pele a pele nas primeiras horas de vida, mesmo no parto prematuro, sempre que possível, porque isso vai fazer toda a diferença para a aceitação da família com essa criança prematura, tão pequena, tão frágil, e vai fazer toda a diferença depois quando esse bebê estiver apto para alta. E o ambiente, né? Que você chega lá, a pessoa chega para visitar o bebê dele, tem todos os outros que estão lá e são diferentes do dele. Que coisa, Vinícius. Também me lembrou a história da mãe coruja, né? Que na floresta a coruja era amiga da raposa, né? A raposa é a grande predadora ali da floresta, né? Aí a coruja falava, não pega meus filhos, raposa, você é minha amiga, né? Aí a raposa perguntou, como é que são seus filhos, coruja? São os mais bonitos da floresta, né? A coruja falou, né? Aí a raposa encontrou um bichinho feio, um olho grande, redondo, assim, feio, e comeu, né? Aí no outro dia a coruja falou, você comeu meus filhos, né? Mas eram feios, né? Ela falou, pra mim eles eram os mais bonitos, né? Da floresta. Aí foi por isso que vem a mãe coruja, né? A história da mãe coruja, né? Então, o que eu quero te perguntar, minha amiga, assim, sobre a pediatria, né? A importância que tem o pediatra nesse momento também, né? Porque a pediatria, inclusive, é uma das clínicas, como você sabe bem, da medicina, né? Clínica médica, cirúrgica, pediatria, GO, né? Ginecologia, até o curso é estruturado assim por clínicas, né? Saúde coletiva também. E é uma falta de pediatras, é uma especialidade que tem tido dificuldade, né, em formar, né? Porque, assim, tem pouca renda, né? Rende pouco, porque a criança, em geral, não faz cirurgia, não tem procedimentos, né? E você atende 2 pacientes, né? Pelo menos a criança e o responsável, a mãe, o pai, vó, enfim, tem isso, né? E, assim, no interior há uma escassez muito grande de pediatras, né? Tem crianças morrendo aí porque não tem pediatra no município, né? Então, qual é a importância do pediatra realmente para junto, né, com a tua especialidade, com a neonatologia? É uma realidade mesmo, assim, a falta de pediatra nesse contexto geral. E qual que é a importância? Dentro do nascimento, a gente tem os protocolos, e o protocolo a gente chama de minuto de ouro. Então, da hora que o bebê termina de nascer, que o corpo é
extraído completamente, né, do corpo materno, a gente tem 1 minuto de ouro para a gente decidir se essa criança precisa de intervenção ou não, se pode ficar com a mãe. Então aí a importância de um profissional capacitado para fazer essa avaliação. Esse bebê está bem? Tem condição de ficar com a mãe? Tem condição de esperar para cortar o cordão? Ou não, eu devo levar imediatamente para o berço para fazer os cuidados iniciais. Então imagina, é 1 minuto só e esse minuto vai fazer muita diferença em como essa criança vai evoluir. Então, se a gente tem um profissional capacitado, experiente, a gente vai conseguir garantir que essa criança tenha a melhor assistência possível. Lógico, também é importante ter uma estrutura adequada, né? Os materiais, mas a equipe, os recursos humanos, a presença do pediatra também é fundamental. Bom, 7h51. Quero agradecer aqui a neonatologista Jamile Coutinho. Obrigado por ter disponibilizado seu tempo para a gente. Obrigadão. Muito obrigada. Muito bem, Vinícius.